Imagina a seguinte cena. É um dia de trabalho super normal, as coisas estão em dia, o clima está tranquilo, até que alguém faz um único comentário negativo sobre um projeto seu. Bom, de repente a cabeça começa a girar, não é? Aquele comentário minúsculo vira uma verdadeira bola de neve e traz junto uma sensação esmagadora de que o trabalho todo não vale nada. É uma experiência super comum, onde parece que um evento isolado simplesmente contamina a vida inteira. E é exatamente sobre isso que vamos falar na análise de hoje. Tema 29, extrapolação e catástrofes. A partir dos ensaios da Brianna Wiest, a gente vai entender como a nossa mente ansiosa pega uma situação ruim e projeta ela para o futuro quase que indefinidamente. Vamos explorar por que o cérebro tenta tanto se preparar para o pior e, o mais importante, como desarmar essa verdadeira bomba relógio mental. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. 1. A armadilha da extrapolação. 2. Por que o cérebro catastrofiza. 3. O mito das emoções. 4. A magia da transitoriedade. E para fechar, 5. Como quebrar o ciclo. Começando pelo ponto 1, a armadilha da extrapolação, projetando o presente no futuro. De acordo com o material que estamos analisando, o que realmente impede a gente de ter a vida que deseja raramente é uma força externa. Na verdade, são os nossos comportamentos subconscientes. E um dos maiores vilões da nossa autossabotagem é justamente essa mania do ser humano de extrapolar o momento presente. Mas o que isso quer dizer na prática? Extrapolar é basicamente pegar o que está acontecendo agora e jogar lá para o futuro previsível, acreditando que esse exato instante resume a nossa vida inteira. O grande erro aí é esquecer completamente que as coisas passam. Em vez de ver um dia ruim como só mais uma página do livro, a extrapolação faz parecer que ele é a história toda. É um verdadeiro truque da mente. Avançando para o ponto 2, por que o cérebro catastrofiza? Um mecanismo de defesa. Catastrofizar é pegar uma circunstância totalmente aleatória e imaginar que ela é a prova definitiva do pior cenário possível. Sabe aquele salto absurdo do ponto A direto para o ponto Z? Pois é. E quem tem o hábito de criar esses cenários apocalípticos geralmente faz isso por pura falta de confiança na própria capacidade de adaptação. É aquele medo lá no fundo de que não vamos dar conta se algo sair do controle. Mas aí é que está a parte interessante. O cérebro não está quebrado e nem agindo contra nós de propósito. Ele só antecipa essas possibilidades irracionais para tentar se preparar para o pior. Ele está literalmente tentando garantir a nossa sobrevivência diante de uma dor futura. A ironia trágica dessa superproteção toda é que, ao tentar evitar a dor do amanhã, o cérebro acaba roubando toda a alegria do agora. O que nos leva ao ponto 3, o mito das emoções. Os vieses cognitivos. Por que essas histórias aterrorizantes parecem tão reais na nossa cabeça? Culpa dos nossos vieses cognitivos. Olha só esses 3. Primeiro, a supergeneralização, que é quando a gente conclui que é um fracasso total, baseando-se em uma única evidência. Depois, a polarização, ou seja, pensar sempre em extremos. Ou está perfeito ou é um desastre, sem nenhum meio termo. E por fim, a clássica leitura de mentes, que é assumir que a gente sabe o que os outros estão pensando. A menos que alguém aí tenha ganhado poderes telepáticos, isso é pura projeção. Esses vieses fazem sensações temporárias ganharem um peso assustador. A diferença de perspectiva é brutal aqui. A mente ansiosa adora decretar: esse sentimento ruim é a minha história inteira. Já a realidade, bem mais calma e serena, responde: olha, isso é só um evento transitório. A gente precisa mudar a chave, parar de ser vítima desses pensamentos e virar um observador mais objetivo. Um sentimento ruim numa terça-feira à tarde definitivamente não prevê uma vida ruim, concorda? Ponto 4. A magia da transitoriedade. O poder de deixar passar. Tem uma frase na obra que resume tudo. Pessoas emocionalmente inteligentes não confundem um sentimento ruim com uma vida ruim. Desenvolver inteligência emocional é se dar a permissão de ser totalmente humano. É aceitar que os dias difíceis vêm sem ficar lutando contra eles. Apenas observar o que se sente e deixar ir embora. Olha como isso é profundo. As emoções podem durar muito mais que as memórias que as criaram se a gente não souber lidar. Pior ainda, resistir ao sentimento cria uma verdadeira toxicidade emocional. A gente tem que lembrar sempre que uma única instância não tem o poder de resumir a vida toda. A nossa paz interior vem justamente da aceitação completa do momento, da não resistência, desativando essas reações nocivas. E finalmente chegamos ao ponto 5. Como quebrar o ciclo? Ferramentas práticas. Já entendemos o porquê, então vamos focar na solução. O plano de ação para reprogramar esse processo falho tem 3 passos super tangíveis. Passo 1. Escrever uma narrativa objetiva. Passo 2. Praticar a visualização negativa. E passo 3. Fazer o trabalho do eu futuro. No passo 1,
A tática é ir para o papel e listar os fatos inegáveis da sua vida. Coisas simples como qual é seu nome, onde você mora, qual é o seu trabalho, as suas conquistas, quem está ao seu redor. Parece básico, mas é um antídoto imediato para aquela visão de túnel que a ansiedade traz. É tipo afastar o zoom da câmera, sabe? De repente a mente é forçada a ver que a crise atual é minúscula perto de todas as coisas concretas e estáveis da vida. O passo 2 é encarar o monstro de frente com a visualização negativa. A ideia é fazer uma lista com as suas maiores preocupações, imaginar o pior cenário absoluto e criar um plano exato de como lidar com isso. Não é para gerar pânico, viu? É exatamente o contrário. É provar para seu próprio cérebro que, no pior dos casos, existe um plano e a sobrevivência é super possível. Já no passo 3, o exercício é conversar mentalmente com a sua versão do futuro. Pense em você com 75 anos de idade, bem mais sábio, cheio de bagagem. As decisões que a gente toma hoje deveriam ser guiadas pela pessoa que a gente quer se tornar lá na frente. Quando a gente se conecta com essa perspectiva de longo prazo, os tropeços de agora perdem muito daquele peso insuportável. E essa frase do texto original encerra o conceito com chave de ouro. Ao temer que a dor dure para sempre, nós a criamos. Isso é incrivelmente forte. Temer que uma sensação não passe ativamente cria e prolonga esse exato sofrimento que a gente tanto quer evitar. A dor só ganha áreas de eternidade quando a gente não aceita que ela é passageira. Então, para fechar a nossa análise, eu deixo essa provocação. O que a sua versão de 75 anos pensaria dessa preocupação que está tirando o seu foco hoje? Provavelmente veria tudo isso só como um pequeno grão de areia, apenas um capítulo super rápido numa vida rica e cheia de histórias. Sair desse labirinto mental significa aceitar que o presente não é o futuro definitivo. O que acontece agora não é a sua história inteira. E aí, vamos deixar passar?